Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o professor Radha Krishna, sou professor de filosofia, trabalho no núcleo área metropolitana sul, Fazenda Rio Grande, do Colégio Desembargador Jorge Andrigueto. O tema da aula de hoje será os filósofos pré-socráticos. Você sabe qual o significado da palavra pré? A palavra pré significa antes. Socrático refere-se a Sócrates, então aqueles filósofos que vieram antes de Sócrates. Objetivos. O que nós pretendemos com esta aula? Pretendemos compreender os primeiros filósofos chamados de pré-socráticos. Pretendemos entender a filosofia, o pensamento dos primeiros filósofos. Mas, a palavra filosofia, né? Por que a filosofia? Por que para estudar os primeiros filósofos nós também temos que aprender sobre filosofia? Estudantes, não existe filosofia sem filósofo, bem como não existe filósofo sem filosofia. Para falar do aparecimento dos primeiros filósofos, necessariamente temos que falar do surgimento da filosofia. A filosofia surge por volta do ano 600 a.C. E com ela aparecem os primeiros filósofos que nós chamamos de pré-socráticos, tá? Ou seja, aqueles que vieram antes de Sócrates. Tá? E, muito bem, então nós podemos dizer que tanto a filosofia, tanto o surgimento da filosofia, quanto o aparecimento dos primeiros filósofos, já tem mais de 2.600 anos. Muito bem. Physis. Qual o significado da palavra physis para os gregos? Para os gregos, physis, física, natureza. Tá? E os primeiros filósofos, eles estudavam a physis, estudavam a natureza, tá? O que deu a eles também o nome de fisiólogos. Então, além dos primeiros filósofos chamados de pré-socráticos, eles também são chamados de fisiólogos, ou seja, aqueles que estudam os elementos da natureza, a física, natureza, os elementos da natureza. Você sabe quais são os principais elementos da natureza? Água, ar, terra, fogo. Esses são os principais elementos da natureza estudados pelos primeiros filósofos. Muito bem. E o que buscava esses primeiros filósofos? Esses primeiros filósofos buscavam arqué. Arqué. Para os gregos, a palavra arqué significa origem, ou seja, os primeiros filósofos estão em busca da origem de todas as coisas através dos elementos da natureza. Muito bem. Tá? Agora vamos falar de alguns filósofos pré-socráticos. A começar por Tales de Mileto. Tá? Esse filósofo, Tales de Mileto, é considerado por toda a história da filosofia como o primeiro filósofo, tá? O primeiro filósofo grego. E muitos estudantes me perguntam qual o significado da palavra Mileto. Muito bem. Para os gregos, a palavra Mileto significa lugar. Tá? Pode ter sobrenome de família tradicional também, que tenha sobrenome Mileto. Pode ter até pessoas que tenham o nome de Mileto. Tá tudo bem, certo? Mas aqui no contexto de Tales de Mileto, Mileto significa lugar. Mas também pela tradição, o filósofo ou uma pessoa importante poderia ter como sobrenome o nome do lugar. Tales de Mileto nasceu em Mileto, viveu em Mileto. Então, por isso que ele tem esse sobrenome Mileto, Tales de Mileto, Tales daquele lugar chamado Mileto. Estudantes, muitos me perguntam também por que a filosofia vai nascer justamente em Mileto e por que os primeiros filósofos vão aparecer justamente em Mileto. Se Atenas é a capital da Grécia, grande cidade intelectual, tá? A cidade de Sócrates, poderia ter surgido em Atenas a filosofia, tá? Mas por que foi surgir em Mileto? Explico. Mileto era uma cidade portuária, passava muita gente por Mileto, pessoas que iam, que vinham, diferentes culturas, diferentes ideias, tá?
E, sabe, essas formas diferentes de pensamento, tá? Essas culturas diferentes, contribuiu para o surgimento da filosofia. Muito bem. E Tales de Mileto, sendo ele um filósofo, também fisiólogo, porque eles estudavam os elementos da natureza, então ele vai em busca da sua arqué. Tá? Depois de muita pesquisa, Tales de Mileto vai dizer: arqué é a água. Ou seja, a água é o elemento primordial que dá origem a todas as coisas. E aí Tales de Mileto vai ficar especificamente conhecido, principalmente por sua arqué, a água como elemento originário. Muito bem. Na história da filosofia, o segundo filósofo pré-socrático foi Anaximandro de Mileto. Tá? Anaximandro de Mileto foi discípulo de Tales de Mileto. E com certeza ele concordava que a água era uma grande arqué, afinal foi defendido por seu mestre. Mas Anaximandro de Mileto também era um estudioso, um pesquisador, cientista, fisiólogo. Ele também está estudando os elementos da natureza e depois de muito estudo ele vai dizer apeiron. O que significa a palavra apeiron? Para os gregos, a palavra apeiron significa indeterminado, significa infinito, significa ilimitado. O que o filósofo Anaximandro quer dizer então com apeiron? Que existe inúmeros elementos, ou seja, que existe um número indeterminado, um número ilimitado de elementos que dá origem à vida. Então, Anaximandro de Mileto fica conhecido por sua arqué apeiron. Muito bem. Vamos para o terceiro filósofo, Anaximandro de Mileto. Na história da filosofia, Anaximandro de Mileto é o terceiro filósofo pré-socrático. Tá? E ele também é discípulo de Tales de Mileto. E com certeza ele também buscava uma arqué. Tá? Apesar de concordar com Tales, que a água era uma arqué, concordava também com seu colega, amigo Anaximandro, que o apeiron também era um arqué. Tá? Mas Anaximandro de Mileto, a exemplo dos seus antecessores, também está em busca de uma arqué. Depois de muito estudo, ele vai dizer: o ar. O ar é a grande arqué. O ar é que dá origem à vida. Então, resumidamente, Anaximandro de Mileto é conhecido por sua arqué, o ar. Vamos sair da colônia de Éfeso, vamos sair da colônia de Mileto e vamos para a colônia de Éfeso, com o filósofo Heráclito de Éfeso. Muito bem. A exemplo de Mileto, Éfeso também é lugar. E Heráclito, com certeza, concorda com seus antecessores, que a água é o arqué de Tales, que o apeiron é uma grande arqué de Anaximandro, que o ar é a arqué de Anaximandro, concorda com tudo isso. Mas Heráclito também é um fisiólogo, estuda também os elementos da natureza, está em busca também de uma arqué, ele sabe que existe mais arqué. E aí, depois de muito estudo, ele vai dizer: o fogo é a grande arqué. Tá? E Heráclito de Éfeso também é conhecido por suas teorias sobre o movimento, também ele é chamado de mobilista, e é dele a frase que diz: não banhamos duas vezes no mesmo rio, porque as águas não são as mesmas, estão em movimento. Estudantes, estamos preparados para fazer um quiz. Vou postar lá no Creso, vocês respondem, na próxima aula corrigimos junto. Qual é o quiz? Quais são os principais elementos estudados pelos filósofos pré-socráticos? Responda lá, na próxima aula corrigimos junto. Belezinha? Vamos à retomada da aula de hoje. Nesta aula nós estudamos filósofos pré-socráticos: Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto, Anaximenes de Mileto, Heráclito de Éfeso. Para aprender um pouco sobre os filósofos, nós também aprendemos um pouco sobre o surgimento da filosofia, que surge por volta do ano 600 a.C., e junto com ela também surgem os primeiros filósofos, que portanto já tem mais de 2.600 anos. E que os primeiros filósofos eram estudantes da física, eles eram estudiosos da física, natureza, e também ganhar este nome de fisiólogo pelo fato de estudar a física. Então, além de pré-socráticos, os primeiros filósofos também chamados de fisiólogos, eles buscavam o princípio originário, a arqué. Referências para preparar esta aula, eu li o livro da filósofa brasileira Marilena Chauí, da editora Astra. Esta leitura é uma leitura recomendável. Estudante, leia Convite à Filosofia, da filósofa brasileira Marilena Chauí. Por hoje é tudo, eu agradeço pela atenção de vocês e nos vemos na próxima aula. Tchau!